Olá, bom dia. Bom, estamos já iniciando praticamente a reta final, né, do semestre. Já estamos na última semana, estamos já na última semana de outubro, né? Novembro já entra praticamente período de provas, tá? Eu coloquei já na plataforma a aula passada, e coloquei uma atividade sobre exame de urina e urocultura. A aula de hoje finaliza sobre os exames de urina, pelo menos os mais realizados na rotina mesmo, laboratorial, tá? Então, hoje eu finalizo com a questão da urina 24 horas, na verdade, do dilema sobre a realização desse exame da urina de 24 horas, pelo fato de que nem sempre a gente consegue fazer o exame de forma muito satisfatória. Sempre tem alguns fatores que vão influenciar diretamente nesse exame. E aí, na próxima aula, já entra a reta final, que é de parasitologia clínica. Então, vou falar de parasitologia de forma geral, e aí eu devo escolher uns 2 ou 3 parasitas dentro do que está no plano de aula de vocês. São vários tipos de parasitas que eu, teoricamente, precisaria falar. Não está conseguindo acessar o relatório, Isabelle? Tá. Eu vou dar uma olhadinha, então, depois na plataforma para saber o que está acontecendo, porque o relatório que eu coloquei ontem, foi? Um relatório, eu expliquei isso logo lá no início, né? Sobre a importância do relatório, que o relatório ele faz parte da avaliação de vocês, da disciplina de estágio, para poder saber o que vocês estão fazendo. Eu sei o que vocês estão fazendo, mas é uma forma da gente poder acompanhar a atividade de vocês, saber em quais setores vocês estão ou já passaram e quais que vocês ainda precisam passar. Se precisa fazer algum tipo de alteração, planejamento já pensando no próximo semestre. Então, eu coloquei lá que a entrega do relatório, o preenchimento do relatório, ele é obrigatório, tá? Porque isso fica arquivado aqui na instituição, para a gente poder acompanhar essas atividades. Caso alguém não consiga finalizar o estágio no 8º semestre, tem como a gente resgatar esse material. Então, ele é obrigatório. Então, vou dar uma olhadinha depois para saber por que você não está conseguindo acessar, ou se tem outros alunos que também estão com o mesmo problema, tá? Eu fiz um zipado desse material, porque são vários relatórios, são referentes aos setores que tem no LAC. Então, são coleta, bioquímica, imuno, hematologia, ureanálise e parasita. Então, são 6 relatórios no total, tá? Isso não significa que você precisa preencher todos os 6 relatórios, e sim os relatórios referentes aos setores que você já passou. Tanto que coloquei lá, como vocês iniciaram no finalzinho já de agosto, por isso que eu coloquei que é interessante vocês preencherem um relatório referente aos meses de setembro, outubro e até meados de novembro, que é quando inicia a prova. Então, vocês teoricamente já passaram por 2, no máximo 3 setores. E aí vocês continuam indo para o laboratório até o dia... Um momentinho, cadê? Até o dia dezembro. Eu acho que eu conversei com os preceptores. O laboratório vai ficar aberto para vocês até o dia 18 de dezembro. Porque na última semana, a partir da semana do dia 21, a gente já entra já na reta final a reta final do semestre letivo, e aí a gente precisa pelo menos desses 3 dias, de 21 a 23, para poder saber o que vocês fizeram, somar toda a carga horária, para ficar tudo bonitinho. Quando vocês retornarem no 8º, aí vocês já recebem a carga horária do que vocês conseguiram no mês durante esse semestre. Além disso,
deixa eu ver, o que mais que eu preciso falar? Sim, além disso, é importante também, aliás, eu quero frisar o seguinte, eu ainda não entreguei a carga horária de vocês que vocês conseguiram no mês de agosto, setembro, e agora vai entrar o mês de outubro. Então, vou esperar fechar o mês de outubro para poder entregar, tá, a carga horária do que vocês conseguiram até o momento, para vocês terem uma noção, assim, nossa, eu consegui tudo isso, eu acho que eu não me dediquei tanto, até mesmo para vocês poderem avaliar de que forma vocês estão levando esse estágio, tá? Então, a gente sempre faz um apanhado geral, coloca a carga horária para que vocês possam analisar com muito amor e carinho de que forma vocês estão se empenhando nesse estágio. Eu sei que vocês estão se empenhando porque vira e mexe alguém, se ela falta, sempre pergunta, professora, dá para repor, né? Dá para ir em outro horário e tal, eu preciso. Então, eu estou liberando porque eu quero que vocês consigam o máximo de carga horária. E eu quero que vocês saiam com excelência em estágio. Então, por isso que eu estou liberando quase que a torta direito para que vocês possam concluir esse estágio de forma satisfatória. Eu só vou pedir o seguinte, que vocês tenham, a partir de agora, a gente já está tendo uma base de horas, ao menos no meu turno. Ah, tá, tudo bem. Beleza, Lucas, que ótimo, perfeito. Eu só vou pedir para vocês o seguinte, desde a semana passada não, desde a semana retrasada, que foi o período da semana acadêmica, vocês estão acompanhando, né, que Belém está tendo um crescimento, né, de casos, e isso está me preocupando. Eu sei que tem alguns alunos que já estão apresentando alguns sintomas gripais e a gente está retirando do laboratório, deixando em casa para poder acompanhar, para poder saber se é ou não a bendita Covid. Então, assim, eu peço que vocês tenham, eu sei que vocês já têm, mas eu peço que vocês tenham o máximo de cuidado a partir de agora, desde a semana passada, para falar a verdade, para ir para o laboratório. Não se descuidem com relação aos cuidados de biossegurança, higienização das mãos, o uso de máscara, principalmente o uso de celular, tá? Porque a situação está ficando cada vez mais complicada para a gente poder gerenciar. A gente, que eu digo eu e a professora Carla, que nós somos as professoras responsáveis do 7º e 8º semestre. Então, toda vez que o aluno diz assim, professora, eu acho que eu estou com sintoma gripal, que eu estou assim, assim, assado. Aí a gente respira fundo, que a gente fica preocupada, porque prejudica o andamento do estágio e, tipo, eu não sei o que pode acontecer nas próximas semanas. A priori, o laboratório vai continuar aberto, funcionando normalmente. Tudo vai depender de como a prefeitura vai adotar as novas medidas, se vai haver restrição ou não. Vamos torcer para que não tenha um novo lockdown. Porque se tiver um novo lockdown, o laboratório vai ter que ficar fechado de qualquer jeito, para a gente poder obedecer as medidas sanitárias aí, tá? Então, a priori, tenham um máximo de cuidado, redobrem mais ainda os cuidados que vocês têm, redobrem mais esses cuidados, para que vocês minimizem o máximo a exposição. Eu sei que não é fácil, mas a gente precisa, pelo menos, tentar minimizar essa exposição, tá? Se vocês apresentarem algum tipo de sintoma gripal, entre em contato com o preceptor, falem com o preceptor. Eu não tenho contato com o preceptor, eu tenho a professora. Falem comigo, que aí eu passo as orientações, digo o que você pode, o que você não pode fazer. Se for o caso de você precisar se ausentar do laboratório por um período, não se preocupe. Eu digo o tempo que você vai precisar se ausentar, eu aviso o preceptor, e aí quando passar esse momento, aí a gente faz o cálculo, verifica por quanto tempo você precisa para poder repor essa carga horária, se vai ser necessário agora, se vai ser necessário em dezembro, ou só no próximo semestre, tá? Eu sei que a situação complica, né? Toda vez que acontece isso, eu tenho que reanalisar, readequar, é um pouquinho complicado, mas a gente vai tentar levar esse estágio da melhor forma possível, frente a toda essa situação. E vamos torcer para que essa vacina saia logo e que a gente fique um pouco mais tranquilo para poder realizar nossas atividades, tá? Então, eu só peço isso, que vocês redobrem os cuidados. Eu sei que você já está sabendo de um ou outro colega do 7º e do 8º semestre que deve estar com sintoma gripal, que pode ser um caso de Covid, mas aí a gente precisa ter o máximo de cuidado para poder manter
pelo menos o laboratório funcionando, para que vocês não fiquem tão prejudicados em relação à carga horária e também no aprendizado do laboratório, certo? Bom, então, assim, iniciando o assunto, para finalizar, sobre os exames de urina, então, o terceiro exame que é muito solicitado, que é a urina de 24 horas, o exame da urina de 24 horas. É um exame que a gente analisa de forma geral, gente, a questão da filtração do rim. Eu quero saber como é que o rim está funcionando. Aí eu tenho vários exames, eu posso fazer bioquímica, eu posso fazer dosagem da ureia, dosagem da creatinina, que eu analiso de forma indireta a função renal através da bioquímica. Porque o rim, ele acaba, até mesmo o ácido úrico, ele pode entrar nesse quesito para a gente poder analisar. Pelo fato de que, através do exame bioquímico, através do exame bioquímico, a gente pode analisar de forma direta como é que o rim ele consegue excretar esses produtos metabólicos, que no caso é a ureia e o ácido úrico. E a gente utiliza a creatinina na bioquímica, porque a creatinina, teoricamente, é também um produto metabólico que ele não passa por tantas alterações externas que têm a ver justamente com a questão da dieta. Ureia, por exemplo, ela é boa? Mas se eu tiver um paciente que ele está fazendo uma alta ingestão de proteína, então ele vai aumentar justamente a questão da degradação dessa proteína, então vai aumentar a quantidade de ureia. Sem falar que a ureia ela não é exclusiva para a gente poder analisar a função renal. Então eu posso fazer a associação do aumento ou a diminuição da ureia, não exatamente ao rim, mas assim a algum outro problema metabólico que pode estar afetando diretamente na quantidade da ureia, que é o caso de doenças cardiovasculares que pode ter alteração, estado febril também leva à alteração da quantidade da ureia. Então, tem outras condições externas que afetam diretamente a quantidade da ureia e a quantidade do ácido úrico. E aí, esses dois, eles não são exatamente assim exclusivos para a gente poder analisar a função renal. Aí, na bioquímica, tem a creatinina. A creatinina, ela é boa? Ela é boa por um sentido de que ela é um produto metabólico da atividade do tecido muscular. Então, o tecido muscular, ele tem creatina, e à medida que a gente vai fazendo contração e relaxamento muscular, vai havendo a quebra dessa creatina, liberando creatinina, e essa creatinina, ela é excretada exclusivamente pelo rim. Então, o único local que faz o processo de filtração e excreção da creatinina é o rim. Então, a gente pode utilizar na bioquímica a creatinina para poder fazer esse tipo de avaliação de forma indireta de como é que está o rim. Mas, para eu poder saber de fato se o rim está funcionando ou se ele está entrando num processo de insuficiência renal, de perda de sua função renal, então o ideal mesmo seria analisar a variação do quanto o paciente está produzindo de urina por dia. Então, por isso que vem a ideia da urina de 24 horas, porque eu analiso o quanto que aquele paciente está excretando uma urina em um dia, num período de 24 horas. Só que a concepção do exame ela é muito bonita, mas a execução, de fato, é que é a nossa grande dor de cabeça. Pelo fato de que o exame mesmo, de fato, ele é muito bom para a gente poder avaliar, né, a função renal, para poder justamente não só avaliar essa função, mas para a gente poder monitorar como é que está essa função frente a diversos tipos de patologias que afetam o rim, então as doenças renais. A maioria das insuficiências renais, a gente precisa fazer uma avaliação delas, ou fazer acompanhamento delas, através da análise da urina de 24 horas. Então, a ideia é justamente o quê? Você avaliar como é que está a filtração glomerular através de uma depuração de algum tipo de substância. Opa, o que é isso? Você tem que avaliar como é que o rim ele consegue filtrar, né, o sangue em si, e nesse processo de filtração do sangue, tem que eleger uma substância que ela
tem a capacidade de ser excretada exclusivamente pela via urinária, e é uma substância que ela tem que ser endógena, ou seja, ela tem que ser produzida pelo nosso organismo para a gente poder avaliar a excreção dessa substância. Então, nós temos várias substâncias que podem ser utilizadas dentro dessa concepção de capacidade de filtração glomerular. Mas o grande problema é que nem todas elas são utilizadas na rotina laboratorial. Boa parte delas é utilizada em laboratórios de pesquisa. E aí que vem o nosso grande problema, é de que forma vamos avaliar ou de que forma vamos eleger essa substância que ela é produzida de forma endógena, que não tem influência externa, ou seja, não tem influência de dieta, não tem influência influência de algumas doenças que podem provocar o aumento dessa substância, e que ela possa ser utilizada para a gente poder fazer essa avaliação. Então, eu tenho a creatinina ainda para ser utilizada dentro dessa ideia da urina de 24 horas. Por conta disso, a creatinina ela é uma substância endógena produzida justamente pela degradação da creatina através da atividade muscular. Então, o músculo ele produz, é um produto metabólico do músculo, e ele fica somente na circulação sanguínea, e quando chega no rim, o rim faz esse processo de filtração e excreta justamente essa substância. Então, ela não tem quase uma influência externa. Eu tenho outras substâncias que realmente eu reduzo bastante essa influência. Mas a creatinina, ela acaba sendo a substância elegível para a gente poder fazer essa análise da urina, por conta desse detalhe que ela acaba sendo, a gente acaba comparando esse resultado que a gente consegue da urina de 24 horas com o exame bioquímico. Então, a gente consegue fazer essa comparação entre dessa substância de duas formas diferentes, a nível plasmático e a nível renal, para saber como é que está, para a gente poder analisar essa parte da filtração glomerular, tá? E aí, eu entro no ponto em que nós temos um sério problema para fazer essa análise dessa urina, que é justamente a coleta. Por mais que você explique tudo, olha, é assim que se faz, você faz assim, faz assado, rola, né, e tal, não sei o que, você explica tudinho para o paciente de como ele deve realizar a coleta. E mesmo assim, o paciente faz errado. Tá? O ideal era o teste, a concepção do teste é da seguinte forma: como eu preciso analisar por um período de 24 horas, então a gente precisa o quê? Eleger um horário específico para poder iniciar a coleta da urina e para poder terminar nesse mesmo horário. Então, teoricamente, era para funcionar assim, explicando para o paciente: olha, você vai começar a coletar a partir das 8 horas. Então, quando dá 7 horas da manhã, você vai esvaziar a bexiga, você vai urinar, né? Então, você acordou, você tem o costume de acordar às 6 horas. Ok, beleza. Então, às 6 horas da manhã, você esvazia a bexiga, urina. E a partir desse ponto, você começa a fazer a coleta. Toda vez que der vontade de fazer xixi, você faz a coleta no frasco grande, de capacidade de 2 litros, para você poder fazer a coleta dessa urina por um período de 24 horas. Aí você começou hoje, a partir das 7 horas da manhã, a fazer a coleta. Então, você vai ter até as 7 da manhã do dia seguinte para poder completar esse período de 24 horas. E aí, você vai pegar esse frasco e vai levar direto para o laboratório. Beleza? Beleza, até aí tá tudo certo. O problema é que o paciente ele entende o seguinte: a gente não entrega um único frasco, entrega 2, às vezes até 3 frascos. Por quê? A gente não sabe quanto que o paciente está produzindo, né, de urina. A gente não sabe o volume urinário no período de 24 horas. O que a gente quer que a pessoa faça é o seguinte: não mude nada da sua vida. Não mude sua dieta, não mude a quantidade de água que você toma, ou qualquer outro de líquidos, não mude nada. Faça exatamente... leve sua vida normal. A única diferença é que, em vez de você ir no banheiro fazer xixi, você vai fazer a coleta no frasco coletor adequado para esse tipo de exame. Só que o paciente ele entende de outra forma. Como ele recebe esses frascos, e cada frasco ele tem uma capacidade de 2 litros, ele acha, recebi 3 frascos, né? Bom, então eu tenho que preencher os 3. Então ele morre bebendo água desesperadamente, porque na cabeça dele ele precisa preencher os 3 frascos. E não é isso que a gente quer.
A gente quer só que a pessoa não altere nada da vida dela para que ela consiga manter a sua rotina. E a diferença é que, em vez de ela ir no banheiro para urinar, ela vai urinar no frasquinho para a gente poder avaliar o quanto de volume a pessoa consegue produzir de urina no período de 24 horas. Essa é a ideia do teste. É para saber o seguinte: quanto o paciente produz de volume urinário em um único dia. E a partir deste volume urinário, para a gente poder eleger uma substância, no caso a creatinina, pode ser outras substâncias também, quando há solicitação, para poder avaliar, frente a essa substância, no caso aí vou utilizar a creatinina, para a gente ver quanto está sendo excretado de creatinina a nível urinário, dentro daquele frasco, e quanto tem de creatinina a nível plasmático, e fazer essa comparação. Quanto está no plasma e quanto está na urina, para poder saber o seguinte, para poder comparar e saber, olha, digamos, a nível plasmático, a quantidade da creatinina está um pouco mais elevada, só que da urina de 24 horas ela está um pouco baixa, né? Então, significa que, então, nesse caso, por exemplo, então o paciente ele não está conseguindo excretar totalmente a creatinina que está presente no plasma, ainda sobra alguma creatinina ainda na circulação sanguínea, que teoricamente era para ir toda para a urina. E aí, claro que eu não tenho só a creatinina para poder avaliar. Tem médico que solicita, além da creatinina, ele pode solicitar a dosagem de proteínas, como albumina, para poder também avaliar essa questão da taxa de filtração glomerular, mas através de moléculas de alto peso molecular que influenciam também diretamente na taxa de filtração. Ele pode solicitar a questão da glicosúria, caso o paciente realmente ele tenha diabetes, então tem como a gente também determinar a quantidade de glicose que está presente naquele volume urinário. Além de outras substâncias, como dá para solicitar a quantidade de ureia, até mesmo dentro dessa urina de 24 horas, presença ou detecção de algum tipo de produto metabólico farmacológico ou de drogas ilícitas. Então, tipo, o médico ele pode solicitar muita coisa dentro dessa urina de 24 horas, porque, nesse caso, dá para a gente avaliar o quanto que o paciente está excretando e quais substâncias estão presentes nessa excreção. Então, a ideia da urina de 24 horas é justamente essa, a gente analisar quanto de volume urinário o paciente produz em um único dia. E a partir deste volume urinário, eleger uma substância para poder fazer essa comparação, para poder saber o quanto que essa substância está sendo excretada nesse único dia. E através dessa substância que está sendo excretada, para poder determinar se essa substância está sendo muito excretada ou se ela está sendo pouco excretada. A ideia é, se eu tenho problema de filtração glomerular, então essa substância ela vai ser pouco filtrada. Ela não vai ser tão filtrada assim, ainda vai sobrar alguma coisa a nível plasmático, porque já não tem mais o controle do que eu chamo na seleção das substâncias que precisam ser reabsorvidas durante o processo de filtração, tá? Então, a ideia do teste, ele é muito bonitinha, a ideia do teste. Infelizmente, nós temos esse grande problema, que é justamente o paciente, que ele não compreende qual é a ideia, por mais que a gente explique, ele acha que não é nada daquilo. Ele recebe 2, 3 frascos, então, na concepção dele, ele precisa preencher esses 2, 3 frascos de urina. Então, ele morre bebendo água, e aí a concepção do teste ele vai meio que perdendo, né, a sua utilidade. Mas ainda tem laboratório que ainda realiza esse teste de urina de 24 horas, tá? Mas aí o nosso grande problema é que, ao final, você não vai poder saber, ou você não vai conseguir confiar totalmente se o resultado é justamente esse que você está observando, de fato. Se é realmente um problema de filtração glomerular ou se o paciente ele acabou alterando a questão do volume urinário para poder adequar frente ao que ele acha que seria adequado, que era preencher todos os frascos. Tá? Então, da depuração dessa substância elegível, né, que
entra nessa concepção de que ela tem que ser uma substância endógena, que não pode sofrer tanta influência assim do ambiente externo, que ela possa se manter uma quantidade estável a nível plasmático para que ela possa ser, de fato, excretada. Então, a depuração, na verdade, a gente precisa fazer uma avaliação dessa substância, tanto a nível plasmático quanto a nível urinário. E aí a gente faz esse cálculo, tá? É só para mostrar que tem um cálculo em que precisamos utilizar para a gente poder ver como é que está a questão da excreção dessa substância. Então, o cálculo, a gente utiliza mais ou menos essa continha aqui, que é esse U vezes V dividido pelo P. O U aqui é a concentração urinária da substância, ou seja, eu preciso dosar essa substância que está presente na urina, né? Então, naquela urina de 24 horas, então eu preciso pegar uma quantidade desse volume urinário, só uma pequena quantidade, e a gente faz uma dosagem dessa substância, que vai me dar uma concentração que está presente na urina. Ok, beleza. E aí eu vou ver quanto que o paciente produziu de volume. Ah, eu vi que ele produziu, sei lá, 1,3 litros durante um período de 24 horas. Aí você pode estar pensando, é igual baixo, né? Tem paciente que produz isso, mas tem paciente que produz mais. E aí eu pego esse volume, por isso que a gente dá aqueles frascos, porque a gente precisa saber quanto de volume que o paciente conseguiu produzir, porque a gente precisa colocar nesse cálculo, e aí veio esses dois e a gente divide pelo P, e o P que é a concentração plasmática da substância, ou seja, eu preciso dosar a substância tanto a nível urinário quanto a nível plasmático, para a gente poder jogar essas informações nesse cálculo, para a gente poder obter um resultado e fazer a comparação do tipo, então, nesse caso, o paciente está entrando no processo de perda de função renal, ou então o paciente já está com uma perda de função renal, então a gente precisa fazer um acompanhamento desse paciente, um monitoramento. E esse monitoramento é através da urina de 24 horas. Aí eu consigo determinar ou até mesmo dizer se o paciente está piorando, mas se ele está progredindo na questão da insuficiência renal que o paciente já se encontra. Então, por isso que a gente precisa de todas essas informações, tá? Aí eu venho aqui. Creatinina, ela é a mais utilizada. Ela é mais utilizada porque ela, teoricamente, é uma substância relativamente simples que eu digo assim, ela está presente tanto a nível plasmático quanto a nível urinário. Então, assim, ela não é exatamente a ideal para a gente poder utilizar como substância elegível para a gente poder fazer essa comparação sobre a questão da taxa de filtração glomerular, porque mesmo por ela ser uma substância endógena, ela ainda apresenta alguma variação na questão da sua degradação a nível muscular. Mas a gente utiliza porque ela é que está presente numa quantidade considerável em nível plasmático, não só em nível plasmático, mas também uma quantidade considerável em nível urinário. Ainda é uma substância endógena, ela tem uma boa estabilidade, então você não perde essa substância. Tem outros tipos de substâncias que a gente pode utilizar, mas quando a gente vai ver a nível urinário, ela já perde um pouquinho a sua capacidade de estabilidade, então, em contato com pH, com outros produtos metabólicos, então, ela pode sofrer modificações, e aí já não dá para utilizar como uma substância para fazer a depuração. E tem um outro ponto que acaba sendo muito importante para a gente poder utilizar a creatinina, que é a metodologia. Então, a creatinina ela já está muito bem estruturada em relação aos métodos para sua detecção, tanto a nível bioquímico, nível plasmático, quanto a nível urinário. Então, como ela já está muito bem estabelecida, então a gente acaba ainda utilizando a creatinina como uma substância elegível para a gente poder avaliar essa taxa de filtração glomerular, essa capacidade de filtração glomerular. E o que é interessante da creatinina é porque, além da gente utilizar no exame de 24 horas, eu posso diminuir mais ainda esse tempo, encurtar esse tempo, eu posso avaliar essa depuração no período de 24 horas ou até mesmo em período de 2 horas.
ou menor ainda. Hoje já tenho kits específicos em que não é mais necessário utilizar a urina de 24 horas. Você pode utilizar a urina da manhã, a primeira urina da manhã, e fazer a depuração da creatinina, para poder avaliar justamente a taxa de filtração glomerular. Então, já tenho kits bem mais modernos, em que você não precisa mais ficar nesse período de 24 horas, ou que o paciente precisa ficar nesse período de 24 horas por conta, justamente, desses problemas em relação à coleta. Então, eu tenho coisas bem mais modernas. E aí eu coloquei aqui, só para vocês observarem, a referência para a gente poder colocar isso no resultado. Então, coloquei aqui para homens de 85 a 125 ml por minuto e mulheres de 75 a 115 ml por minuto. Nós temos essas diferenças na depuração da creatinina porque tem a ver justamente com a questão da massa muscular. Por isso que ela não é totalmente ideal, tá? Então, assim, como o homem ele tem uma massa muscular maior do que a mulher, então a quantidade de creatinina acaba sendo muito maior. Mas nós a utilizamos bastante devido a essas facilidades que a creatinina nos promove até o momento. Então, se, por exemplo, eu peguei aqui uma urina de 24 horas, um homem, e me deu que ele está com 250 ml por minuto, opa, está bem acima do que está dizendo aqui o valor de referência. Então, o que isso significa exatamente? Então isso significa que o paciente está excretando muita creatinina, ele não está conseguindo fazer o processo de seleção correta desse material, ele não está fazendo a reabsorção, então ele não está fazendo todo o processo de filtração que deveria fazer. Então ele está perdendo ele tá perdendo muita substância sendo excretada. Então é isso que está querendo nos dizer, né, que o paciente está perdendo muita substância. Ou então, o contrário, era para dar 85 mínimo e aí a gente viu que ele está dando 50. Se está dando 50 é porque o rim ele não está conseguindo também fazer o processo de filtração glomerular. Então, ele está retendo boa parte dessas substâncias, ainda estão na circulação sanguínea. E isso pode ser e vai ser prejudicial para esse paciente, porque mantendo boa parte desse material a nível plasmático, ele pode levar a processos de intoxicação dos tecidos. Então, através dessa referência, a gente consegue mais ou menos avaliar se o paciente ele está tendo problemas em relação à taxa de filtração glomerular, à taxa, ao funcionamento do rim. Então, ele acaba sendo muito importante para fazer acompanhamento desses pacientes que têm problema renal, além do exame de urina em si. Então, juntando exame de urina de 24 horas, então a gente consegue meio que acompanhar esses pacientes que estão tendo problemas renais de fato. Agora sim, eu falei da creatinina. Só que eu tenho uma outra substância que nós podemos utilizar, que é a inulina. Essa substância, a inulina, ela é muito melhor, muito superior do que a creatinina, porque ela não tem influência, por exemplo, como tem na creatinina em relação ao tecido muscular, ao volume muscular. Então, a inulina, por mais que você sofra qualquer tipo de alteração, ela se mantém constante a nível plasmático. E se ela se mantém constante a nível plasmático, ela pode ser utilizada para a gente poder avaliar a parte da filtração glomerular. Tá? Só que o grande problema é que eu não tenho uma metodologia padronizada, como é da creatinina, tá? A creatinina, em qualquer laboratório, você pode estar daqui do norte ou lá do sul do país, você vai estar utilizando a mesma metodologia. Não é o caso da inulina. Da inulina, nosso grande problema é porque eu tenho diferentes... Então, eu tenho diferentes métodos, eu tenho diferentes tipos de fabricantes que alteram algum detalhe da metodologia, então ela não é totalmente padronizada. Tem esse meu grande problema. E aí, um outro problema é que, como ela é constante em nível plasmático, só que eu não tenho como, por exemplo, aliás, eu quero dizer o seguinte, eu tenho como dosar essa substância em nível plasmático. Mas, quando chega a nível urinário, ela diminui um pouco a sua quantidade. Então, para a gente poder manter constante tanto o plasma,
a dosagem a nível plasmático quanto urinário, então a gente precisaria fazer uma infusão intravenosa de inulina, aumentar a quantidade de inulina a nível plasmático para que mantenha a mesma quantidade, teoricamente, a mesma quantidade lá no rim. Então, eu precisaria fazer da seguinte forma, fazer a coleta do sangue para fazer a dosagem a nível plasmático. Após essa coleta, eu faria a infusão, eu iria fazer uma infusão dessa inulina a nível intravenoso, e aí só depois disso é que eu poderia fazer a coleta da amostra de urina. E aí eu ia fazer a comparação da dosagem desses dois pontos. Tá? Então, assim, a inulina, ela acaba sendo muito boa, mas eu tenho esse grande problema porque não dá para confiar totalmente se o laboratório ele realizou de forma correta todo o procedimento, toda a execução da técnica, porque não há algo padronizado para a gente poder utilizar mesmo em todos os laboratórios. Então, precisaria comparar os métodos para saber, por exemplo, será que esse método desse fabricante é bom mesmo para a gente poder utilizar no nosso laboratório? Então, tem várias questões envolvidas na utilidade por ação da inulina que acaba meio que, eu não diria não perdendo efeito, mas que nos desmotiva um pouquinho para poder utilizar essa inulina. Então, a gente acaba ficando com a creatinina para poder continuar utilizando na análise da urina de 24 horas. E como nós temos todos esses problemas, então hoje ainda tem laboratório que utiliza a urina de 24 horas, mas hoje, de fato mesmo, a gente está meio que substituindo a urina de 24 horas por uma estimativa da taxa de filtração glomerular. Então, você tem uma ideia de como é que está a taxa de filtração glomerular sem ter a necessidade, de fato, do paciente fazer a coleta da urina de 24 horas. Então, é aqui que entra uma outra metodologia, que é você utilizar a urina, o exame de urina rotina normal, então aquele frasquinho da primeira urina da manhã, e a partir dessa primeira urina da manhã, você fazer o cálculo ou dosar a quantidade de creatinina, e a partir dessa dosagem da creatinina nessa amostra, você tem um cálculozinho de acordo com o fabricante, em que você faz e você tem uma ideia da taxa de filtração glomerular. Então, por isso a gente chama de estimativa, porque para a gente ter uma ideia, de como é que está a taxa de filtração glomerular. E nesse caso, que é interessante, é que eu não tenho tanta variação assim em relação ao volume urinário. Então, eu estou utilizando uma amostra que é da rotina, uma urina rotina, urina da manhã, que dá para utilizar tranquilamente para a gente poder fazer essa estimativa. Então, aqui, os únicos dados que podem influenciar diretamente nesse cálculo é a idade do paciente, o sexo e, em alguns casos, a etnia. O grande problema da etnia é que a população brasileira ela tem uma alta taxa de miscigenação. Então, não dá muito para dizer, em relação à etnia, se vai influenciar diretamente nessa parte da filtração glomerular. Então, aqui embaixo, é justamente só para mostrar o seguinte, que esses valores de referência aqui, que vocês estão vendo nessa tabela, eu tirei do livro que eu disponibilizei para vocês, o Manual Exames de Urina. Então, lá, a gente meio que utiliza esses estádios, esse estadiamento, para a gente poder avaliar justamente essa estimativa da taxa de filtração glomerular. Então, se a gente tem mais ou menos essa quantidade aqui de 90, mínimo, para cima, então a gente pode dizer que o paciente está com uma taxa de filtração glomerular considerada normal. Se tiver abaixo de 90, então vem iniciando o processo de redução ou uma perda gradativa da função renal, para a gente poder avaliar isso, tá? Então, eu posso utilizar, então, hoje, boa parte dos laboratórios, pelo menos os grandes laboratórios, eles estão substituindo a metodologia da urina de 24 horas por essa metodologia aqui.
Ah, mas ainda tenho grandes laboratórios ainda utilizando urina de 24 horas, por quê? Eu tenho um médico que faz a solicitação. Então, ele escreve lá que ele precisa que se faça a urina de 24 horas. Então, ele acaba fazendo a urina de 24 horas. Mas já tem um grande movimento para que possa, aos poucos, substituir a urina de 24 horas por esse outro tipo de metodologia, que é a estimativa. Que isso acaba diminuindo bastante a influência ou esses fatores externos que prejudicam bastante a análise. Então, acaba mascarando, por exemplo, se o paciente realmente ele está com problema renal, então na urina de 24 horas acaba mascarando. Por esse outro tipo de metodologia, não tem como mascarar. Então, a gente tem como saber de forma real se o paciente está iniciando o processo de perda de função renal, tá? Então, aqui é para mostrar o quê? Que se o paciente ele fez a primeira vez que ele está fazendo esse exame, ok, tudo bem, porque é a primeira vez. Talvez indique que ele está, de fato, apresentando algum tipo de problema renal. Mas, para eu poder confirmar de fato que então eu preciso fazer não só um único teste, então eu preciso repetir esses testes. Então, isso acontece muito, por exemplo, paciente que ele é diabético. Então, para eu poder saber se a diabetes ela está iniciando, ela está prejudicando a filtração glomerular, ou seja, se está prejudicando o funcionamento do rim, então o médico solicita esse teste, estimativa de taxa de filtração glomerular. E aí, nesse primeiro teste, já me dá um resultado alterado. Então, significa que o paciente já está iniciando? Não sei, porque é a primeira vez que o paciente está realizando esse teste. Então, bora ver como é que ele se sai após esse primeiro teste. O médico ele vai solicitar a repetição desse teste daqui a um mês, daqui a 15 dias, daqui a 45 dias. Então, se o paciente ele repetir esses exames e persistir justamente essa diminuição, essa alteração dessa taxa, então isso só confirma que o paciente realmente ele está iniciando o problema renal. Então, para poder realmente, de fato, confirmar que então o paciente ele precisa repetir esse exame, não uma única vez, mas ele precisa repetir pelo menos por todo mês para a gente poder avaliar se ele está tendo problema renal ou não, tá? Gente, eu acho que vocês estão ouvindo também junto, né? Acho que estão passando algum filme, alguma coisa aqui perto. Aí isso prejudica, né? Que vocês estão ouvindo. Uma coisa maravilhosa, tá? Bom, e aí, além desse teste, então dá para fazer outros testes para poder confirmar tudo. Ele sozinho, unicamente, a gente não aconselha assim, vamos utilizar só esse teste para poder confirmar que o paciente está tendo problema renal. Então, bora ver outros testes que corroboram com todo esse problema de função renal. Então, dá para você utilizar a creatinina e a dosagem da cistatina C. Ela é ótima. Ela também é uma substância endógena, ela também se enquadra na questão da depuração, para poder saber o quanto que ela está sendo excretada a nível renal. Só que o problema é o seguinte, a creatinina é uma metodologia que já está muito bem estabelecida. Só que a cistatina C não são todos os laboratórios que realizam. Só é realizada quando o médico realmente solicita, aí vai para um laboratório de apoio para poder realizar a dosagem da cistatina. Então, a cistatina ela é ótima, porém, entretanto, todavia, ela não é fácil de ser realizada. É um método extremamente caro para poder se realizar. Então, para fazer essa combinação aqui de creatina com cistatina C seria o ideal, se não fosse por esse probleminha de ser um método caro e extremamente raro. Raro porque dificilmente o médico ele vai solicitar a dosagem da cistatina C. Então, tem como a gente fazer de outra forma. Então eu posso utilizar, por exemplo, a pesquisa de proteinúria para poder confirmar o dado que eu vi da estimativa. E essa pesquisa da proteinúria, ela tem que ser persistente por mais de 3 meses. Ou seja, o paciente está tendo uma quantidade de proteína sendo excretada grande há 4 meses, há 5 meses, há 6 meses. Então, se ele está há 6 meses dando um resultado positivo para a presença de proteinúria, ou seja, proteína na urina, então isso só confirma que realmente, de fato, o paciente
ele está tendo problema em relação à filtração glomerular. E aí eu posso fazer isso através do teste qualitativo, ou seja, fazer pela fita reagente. O grande problema de eu estar utilizando a fita reagente é que a fita reagente ela só consegue detectar albumina, que é uma proteína de alto peso molecular. Se o paciente estiver perdendo ou excretando outras proteínas, principalmente as proteínas de baixo peso molecular, a fita reagente ela não consegue detectar. Então, eu posso fazer, por exemplo, um teste quantitativo, em que eu vou ver quanto que está sendo, de fato, sendo excretada de albumina a nível urinário e fazer uma relação com a creatinina, que aí eu pego somente a albumina, que é a proteína de alto peso molecular, ou eu pego todas as proteínas, tanto de alto peso molecular quanto de baixo peso molecular, então eu junto e doso todas as proteínas e faço uma comparação com a creatinina a nível urinário, que é o mais indicado para a gente poder fazer essa comparação. Tá? Então, assim, nessa estimativa da taxa de filtração glomerular, então, além de eu realizar a dosagem da creatinina urinária, eu também posso utilizar essa mesma amostra para fazer a dosagem de proteínas totais, ou até mesmo somente de albumina e fazer essa comparação, ou fazer essa relação entre essas duas substâncias para poder melhorar a compreensão ou melhorar esse resultado em relação à taxa de filtração glomerular. Só que, além da gente utilizar proteína de 24 horas, esse exame, para poder fazer essa análise da taxa de filtração glomerular, ela também pode ser utilizada para fazer dosagem de outras coisas. Então, eu coloquei aqui dosagem de proteínas de baixo peso molecular. A gente considera proteínas de baixo peso molecular aquelas que têm um peso molecular abaixo de 40 quilodaltons. Então, elas são úteis para a gente poder fazer uma avaliação da função tubular, não exatamente da função glomerular, mas sim da função tubular. E elas sempre vão estar presentes na excreção urinária numa quantidade um pouco mais baixa, tá? Então, elas vão estar presentes, só que uma quantidade muito baixa, e isso a gente não utiliza como, de fato, para fazer dosagem de proteínas. Elas só são interessantes quando elas começam a aumentar a quantidade dessas proteínas na urina. Então, dentre essas proteínas elegíveis para a gente poder utilizar, fazer esse tipo de dosagem, então eu tenho a beta-2 microglobulina, a proteína transportadora de retinol, a lisozima, a enese pancreática. Então, eu tenho todas essas proteínas, inclusive as proteínas provenientes das cadeias leves de imunoglobulinas, que eu posso utilizar para fazer essa dosagem, que pode estar relacionado justamente com problemas em relação à filtração tubular, ou a função tubular. Dessas, a que a gente mais utiliza é essa aqui, a beta-2 microglobulina. Conhecida como dessa forma, beta-2 microglobulina, mas a gente pode dizer assim, microalbuminúria. Já ouviram falar? Pois é, microalbuminúria é porque eu estou analisando de forma indireta a presença dessa proteína de baixo peso molecular. Então, aqui eu preciso saber se a quantidade dessa proteína ela vai estar no nível, numa quantidade sendo excretada um pouco acima do normal. Se ela está sendo excretada uma quantidade acima do normal, então significa que o paciente está tendo problema em relação à função do glomérulo e à função dos túbulos proximais, ou seja, ele está iniciando um processo de perda de função renal. Então, ela é bastante utilizada. A única desvantagem, né, na utilização dessa proteína é se a urina estiver muito ácida, então a acidez da urina acaba levando a uma alteração na conformação da proteína, e aí a gente não consegue utilizá-la de fato para poder fazer uma comparação ou saber se o paciente está aumentando a excreção desta proteína. Então, é a única desvantagem em relação à utilização dessa técnica. Essa outra proteína, ela é bastante utilizada, porque ela é importantíssima para fazer o transporte de retinol, de vitamina A, e ela é excretada quase que exclusivamente a nível urinário.
E aí a gente utiliza essa proteína para a gente poder, deixa eu arredar aqui. Então, nós utilizamos e muito essa proteína ou esse marcador de proteína de baixo peso molecular para a gente fazer o diagnóstico de tubulopatias isoladas, como é o caso da anemia de Fanconi. Então, a anemia de Fanconi é uma anemia, uma hepatopatia que altera a questão da produção das células sanguíneas, então ela altera lá a medula óssea, a população da medula óssea, e, em consequência, ela também altera a taxa de filtração glomerular. E aí, não são todas as proteínas que acabam levando a esse tipo de alteração. No caso da anemia de Fanconi, para a gente poder saber se o paciente está iniciando o problema renal, então a gente elege essa proteína porque ela está relacionada diretamente com problemas em relação à função tubular. Então, ela é bem específica para poder fazer acompanhamento desses casos, nesses pacientes que receberam o diagnóstico para anemia de Fanconi. Então, a anemia de Fanconi, ela é uma hepatopatia que, além de alterar a produção das células sanguíneas a nível de medula óssea, ela também altera a taxa de filtração glomerular. Então, a gente precisa utilizar essa proteína para esses pacientes especificamente, para a gente poder saber se eles estão iniciando um problema de função renal, tá? Bom, eu sei que não é muita coisa, até porque o urina de 24 horas não tem tanta coisa para a gente poder analisar, mas, assim, eu quero que vocês, pelo menos, olhem esse livro, esse manual, em relação aos exames de urina, porque, pelo menos, eu vou me basear nele para montar a prova de vocês sobre esse assunto, tá? Que mais? A prova de vocês não vai ser difícil também, como foi a primeira avaliação. Vai ser algo bem simples. Até porque vai misturar duas coisas, exames de urina e mais parasitologia. Então, não vai ser nada muito complicado. Tá? Bom, e aí com isso a gente finaliza aqui o assunto sobre exames de urina, com esses 3 assuntos base e mais solicitados no laboratório. E aí, na próxima terça-feira, a gente já inicia a fase final, que é a parasitologia clínica, em que eu vou falar de 2 ou 3 parasitas que devem e vão cair na prova de vocês, dentro de todos os parasitas que estão presentes lá no plano de aula. É muito parasita que está presente. Se estivéssemos na aula presencial, de fato, sem essa condição da pandemia, vocês estariam já se preparando para apresentar seminários em relação a esses parasitas, apresentar alguma coisa de como ocorrem, explicar o ciclo biológico, o diagnóstico que nós podemos utilizar, tanto parasitológico quanto sorológico, né, que em alguns casos são bem utilizados em alguns laboratórios, dependendo do tipo de parasita. Então, ia ser bem interessante, para falar a verdade, para poder vocês trabalharem com esse assunto. Então, vai ser totalmente contrário. Né? Eu que vou explanar em relação ao assunto, só que eu não vou entrar em tantos detalhes, até porque nós não temos esse tempo para poder fazer essa análise de detalhes bem interessantes em relação a alguns tipos de parasitas, tá? Então, gente, é isso, tá? Era isso que eu precisava falar para vocês. Não é muita coisa, pelo contrário, é pouquinha coisa sobre essa parte de urina de 24 horas. E a gente se vê na próxima terça-feira. Não esqueçam de dar uma olhada no material que eu passei para vocês sobre os relatórios. Eu vou dar uma olhadinha para saber se está tudo certo mesmo. Se vocês tiverem dificuldade para baixar os relatórios, me avisem lá no grupo. Qualquer coisa eu envio um relatório no grupo de WhatsApp, que talvez possa ser até melhor para vocês, não sei. Tá? E aí, se vocês ainda tiverem dúvidas em relação aos relatórios, preenchimento dos relatórios, alguma coisa assim, vocês podem perguntar para os preceptores, tanto para o César, para a Tiffany ou para a Dani,
que ele sabe como responder para vocês. É um relatório simples. Simples que eu digo assim, porque ele vai estar lá uma pergunta. Quais os exames que vocês realizaram no setor da bioquímica? Aí você fica pensando, meu Deus, quais exames que eu fiz? Eu fiz glicose, creatinina, colesterol total, eu fiz triglicerídeos, eu fiz dosagem de HDL. Então, todos os exames que você fez no, exame de no setor de bioquímica, você tem que colocar lá no relatório. Vai ter uma pergunta assim, se a amostra estiver inadequada, em que situação você tem que solicitar uma nova amostra? Ou então, por que você considerou a amostra inadequada? Aí você tem que colocar lá e tal. Então, são perguntas em que você vai ter que responder nesse relatório. Então, eu considero a coisa simples. Mas tem algumas perguntas que realmente são bem, bem cabeludas. Cabeludas assim, porque precisa de muita informação. Como, quais são... tem uma pergunta lá, acho que está presente em todos os relatórios. Sobre os níveis de normalidade. Quais são os níveis de normalidade? Ou seja, o que você considera como normal? O que está lá como valor de referência do laboratório? Você tem que colocar de todo mundo. Imagine de bioquímica, coloca de todo mundo que está lá. Hematologia, nossa, coloca de tudo que está no exame do hemograma. Todas essas informações. Então, é isso que o relatório pede para vocês terem esse trabalho massal de preencher um relatório com todas as informações do que vocês realizaram, do que vocês viram durante esse período de estágio, tá? Então, assim, volto a frisar que é um item obrigatório, o preenchimento e a entrega deles. Como a entrega não pode ser presencial, para evitar justamente a aglomeração, então eu estou aceitando o relatório a nível por e-mail. Então, eu disponibilizei lá o meu e-mail, então vocês podem enviar por e-mail quando vocês finalizarem um relatório. E aí, um relatório referente aos 3 meses de estágio, então setembro, outubro até meados de novembro. Professora, eu não terminei ainda o meu setor do mês de novembro. Eu preciso preencher o relatório? Precisa, porque pelo menos a base do que você precisava ver, você já viu. Então fica fácil, fica teoricamente mais fácil para você poder preencher. Mas eu preciso que vocês entreguem pelo menos desses 3 meses. Pelo menos não, são esses 3 meses. Setembro, outubro e novembro. E também o relatório sobre o setor de coleta. Eu sei que vocês estão treinando coleta nos 3 turnos, pelo menos. Então, acaba sendo mais um relatório para vocês preencherem. Então, além dos 3 relatórios referentes aos 3 meses, né, de estágio, ainda tem mais um relatório sobre o setor de coleta, porque eu sei que vocês estão lá treinando. Então, precisa também preencher esse outro relatório. Então, no final, são 4 relatórios a serem entregues pelo e-mail, por e-mail. Se vocês ainda tiverem dúvidas ou querem sanar algum tipo de dúvida, sei lá, alguma coisa assim nesse sentido, me procurem pelo WhatsApp que eu vou responder com a maior satisfação possível. Possível não, vou responder com a maior satisfação, sim. Até uma forma de eu manter um contato com vocês, né, do que ficar olhando pela telinha, tá? Bom, gente, era isso, certo? E aí a gente deixa para finalizar já o assunto, já na próxima aula, praticamente. Eu acho que eu ainda tenho mais 2 ou 3 aulas para poder finalizar. E eu acredito que a última aula vai ser no dia 17 de novembro, antes de iniciar as provas. E aí, nesse dia 17, eu vou utilizar esse dia, então, para fazer a revisão para a prova. Então, os outros 2, as próximas 2 semanas já vai ser para finalizar justamente o assunto da segunda VC, tá? Então, o assunto da segunda VC vai ser sobre os exames de urina, esses que eu falei para vocês, exame de urina, urocultura e urina de 24 horas, e a parasitologia clínica, que eu vou falar de 2 ou 3 parasitas de forma geral, que pode ser utilizado e vai ser utilizado no LAC, para vocês terem uma noção, e a partir daí utilizar essa ideia para poder aplicar no setor de parasitologia, quando vocês passarem por lá. Sim, uma outra coisa importante, aliás, que eu gostaria de frisar com vocês, é que, assim, pelo tempo, né, foi autorizada o início de estágio de vocês um pouco mais tardiamente e tudo mais, então vocês não vão conseguir ver todos os setores.
todos os setores que eu digo, ver ainda parasitologia e urianálise. Então, provavelmente, esses dois setores deverão ficar para o 8º semestre. Quando vocês retornarem no 8º semestre, vocês devem iniciar por esses dois setores. E aí, vamos ver como é que fica essa questão da pandemia, esse aumento do número de casos, para a gente poder analisar sobre o 8º semestre. Eu já estou pensando já no 8º com vocês. Certo? Bom, é isso. E aí a gente se vê na próxima terça. Beijinhos, crianças, e por favor, tenham cuidado, o máximo de cuidado, tá? Que a situação não tá fácil, certo? Beijinhos e se cuidem.